Hoje viemos falar um pouco sobre um elemento químico muito conhecido. Se trata do rádio, representado na tabela periódica pela sigla Ra. O rádio, elemento químico Ra, está localizado no sétimo período da tabela periódica e no grupo dos metais alcalino-terrosos. O rádio foi descoberto no ano de 1988 por Pierre e Marie Curie, quando eles estavam estudando o mineral uraninita. E nesses estudos isolaram o urânio desse mineral e perceberam que o restante que havia sobrado daquele mineral permanecia radioativo, e eles concluíram que deveria existir um elemento até então desconhecido, que era radioativo presente naquele mineral. Assim, eles acabaram isolando o elemento que mais tarde seria conhecido como polônio, e no final restaram compostos de bário e outros compostos desconhecidos que ainda eram radioativos. Eles perceberam que as linhas espectrais desses compostos restantes não haviam sido documentados em nenhum livro ou em alguma publicação científica, e continuaram experimentando esses compostos e descobriram então o elemento químico que eles chamaram de rádio, que vem do latim radius e significa raio. Agora vamos falar um pouco sobre as aplicações desse elemento químico. No que o rádio era utilizado? No passado, o rádio foi usado como pintura luminescente, principalmente em relógios, para que as pessoas pudessem saber a hora à noite. E essa aplicação explorava então as propriedades luminescentes de certos compostos do rádio, por exemplo, o cloreto de rádio. E também teve uma época, no século XX, em que o rádio era tratado como um salvador de vidas, que pudesse curar várias doenças. E ele foi usado em pastas de dente, em cremes para a pele e outros produtos cosméticos, supostamente para curar doenças. Mas isso foi uma grande fraude, porque as pessoas começaram a se intoxicar com rádio e viram que não era uma coisa muito boa para a saúde. Isso porque o rádio é um elemento muito tóxico, que emite radiação, e em especial ele causa tumores ósseos, porque o rádio e o cálcio fazem parte do mesmo grupo da tabela periódica. Então o corpo interpreta o rádio como se ele fosse cálcio, e da mesma forma que o corpo leva o cálcio para os ossos, ele leva o rádio para os ossos, onde ele emite a sua radiação e pode causar tumores primários nos ossos. O rádio é o elemento químico mais pesado do grupo dos metais alcalinos terrosos, e de maneira geral ele tem propriedades muito similares às do bário. É um metal volátil e prateado, e quando exposto ao ar ele reage com nitrogênio e não com oxigênio, formando o nitreto de rádio, Ra3N2. Bom, finalmente concluindo a apresentação sobre esse elemento químico tão famoso que é o rádio, em que ele é usado nos dias de hoje. Atualmente, o rádio não tem muitas aplicações, mas o rádio 223 pode sim ser usado para tratamento de câncer ósseo, metástase óssea também. E isso porque a vantagem dele em relação ao rádio 226, por exemplo, é que tanto o 223 quanto os produtos do seu decaimento emitem praticamente radiação alfa, que tem um alcance muito curto dentro do corpo. E isso assegura que sejam atacadas principalmente as células cancerígenas, enquanto se fosse aplicado o rádio 226, os produtos do decaimento radioativo emitem também a radiação beta e gama, que são muito nocivas e que podem causar outros cânceres, e não só curar aquele que está ali presente. É por isso que o rádio 223 é usado, mas como foi dito, só em metástase ósseas e não em outros tipos de cânceres, e geralmente só quando não há nenhuma outra alternativa.